aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor, mais um vídeo no ar. O Fluminense empatou com Fortaleza 1-1 e vou dizer uma coisa pra vocês. Poderia ter sido um jogo de 3 pontos, sim. E bom, a gente vai debater isso aqui hoje no canal. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para você deixar aquele like, deixar seu comentário aqui embaixo e também, claro que eu vou te pedir para que você não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas outras redes sociais. Gente, eu tô com tanta coisa para falar sobre esse jogo que vocês não estão me entendendo. Eu deixei até o meu laptop aberto aqui porque eu fiz várias anotações para conversar com vocês aqui nesse vídeo. Esse jogo me deixou confusa, mas além de confusa, me deixou com um sentimento de decepção, porque claramente dava pra gente ter saído vitorioso nesse jogo, assim, dava tranquilamente. E apesar da soberania do Fortaleza no Campeonato Brasileiro até o momento, a gente começou o jogo bem e melhor do que eles em campo. O nosso primeiro tempo me agradou. Eu até coloquei no Twitter que eu gostei bastante do como o Fluminense estava jogando no primeiro tempo, mas para mim precisava apenas de calma e mais qualidade para a gente finalizar. Apesar da posse de bola inferior, a gente estava com mais objetividade em campo, então não me preocupava, eu estava tranquila, eu estava de boa. E aí veio o intervalo. E aí, quando a gente retoma pro jogo, fizemos o gol, né? E quando a gente faz o gol, a gente recua. Então a gente faz o primeiro gol e a gente recua, Deus sabe o porquê. Isso me irrita, porque ao invés de a gente continuar ampliando o placar, que a gente tinha condições, estávamos bem no jogo, não. A gente recua. E fica por isso mesmo. E aí, enfim, o Fortaleza empata e tudo mais, a gente já sabe dessa história. O que eu realmente tenho para falar com vocês aqui hoje é as mexidas que o Roger fez. Ele vai, pega o Gabriel Teixeira, a minha visão, tava fazendo uma partida muito boa, talvez até o melhor em campo pra mim, e aí ele tira o Biel e coloca o Casares. E aí quando ele colocou o Casares, eu fiquei tipo assim, eu juro pra vocês que eu travei. Eu falei, cara, não, peraí, o que ele tá tentando fazer? Será que ele vai tentar mexer no esquema tático? Será que ele vai tentar botar o Caio Paulista ali centralizado com a Biel? Sei lá, eu comecei a viajar no que ele poderia fazer quando me dei conta que não. Ele colocou o Casares como ponta e deixou o Nenê em campo. O Nenê que estava apagado na partida. E eu falei, peraí, Roger, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, cara. E aí eu fiquei meio confusa. E aí logo em seguida ele acaba tirando o Nenê. E enfim, aí ele faz lá as mudanças dele de sempre, que a gente já sabe como é que é. Mas assim, por que ele mexeu no Biel e deixou o Nenê em campo para colocar o Casares? Isso na minha cabeça não fez o menor sentido. O menor sentido. O Nenê estava apagado, sim, assim como o Fred. E aí a gente tem que falar sobre o Fred em relação a saber poupar o Fred. Porque, cara, o Fred já está no final da carreira dele. A gente sabe disso. Infelizmente, a gente sabe que o cara já está para se aposentar. Então é normal ele ter um rendimento físico inferior. Assim como o Nenê, né? Mas enfim, aparentemente o Nenê aguenta mais minutos jogados em campo do que o Fred, o que eu acho que não é bem por aí, mas tá na hora de saber poupar o Fred. Assim como tem jogos que ele precisa ser poupado porque não há necessidade dele se desgastar, como o Cuiabá era um caso desse. Esse era um jogo que dava para pôr o Fred só no segundo tempo, por exemplo. A gente tem que começar a aprender a utilizar o Fred dessa maneira, porque, cara, por que o Fred entrou em campo hoje? Assim, no primeiro tempo, não tinha porquê. O Abel dava conta. A gente tem que saber poupar o Fred.
Ele também chega a tirar o André e colocar o Wellington. E aí, gente, eu confesso pra vocês que eu preciso parar pra ver isso melhor antes de falar aqui no vídeo, porque eu acabei de assistir o jogo, eu desliguei a televisão e vim aqui gravar pra vocês. Na hora que o André foi substituído, eu tinha ido na cozinha pegar comida e quando eu voltei ele tava caído no chão. E aí eu não entendi, eu vi que ele tava sentindo ali, eu acho que era coxa, e aí eu não entendi se ele foi substituído porque ele foi machucado, eu acho que sim, né? Porque ele se machucou. Ou se foi a opção do Roger. Eu creio, pelo que eu vi, pelo que a galera do Twitter falou, eu creio que realmente ele sentiu e foi tirado de campo. Se for por isso, tomara que não seja nada, porque, assim, o Wellington em campo não dá. Não dá, bota o André vendado em campo, que eu prefiro do que o Wellington. Eu até gostei da atuação do André, não achei nada demais, mas muito melhor que o Wellington. Assim, isso é fácil da gente identificar. Então, eu espero de verdade que o Roger tenha mexido ali no André, porque ele tenha sentido, e espero de coração que o André fique bem e que ele não sinta nada e que seja só um incômodo. Além disso tudo que eu tenho pra falar pra vocês, uma coisa que me incomoda muito e que ficou claro no jogo de hoje o Fluminense precisa arrumar o meio de campo. Será que é pedir muito o meio de campo criativo, que crie jogadas, que distribua jogadas? O Casares e o Ganso podem fazer essa função? Em tese, sim, mas a gente sabe que são dos jogadores que não estão no seu auge. Então, por enquanto, é o que a gente tem em mãos e a gente tem que saber usar. Mas a gente precisa pensar numa solução para isso, porque assim, não tem criação de jogada, não tem construção de uma jogada bem colocada. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta no Fluminense. Como que chamam aquele 10 cerebral, né? De distribuir as jogadas, de fazer mesmo esse papel de meio campo, que, como eu falei, o Casares e o Ganso até têm em si essa característica, mas a gente não pode contar com eles oficialmente do jeito que a gente deseja, infelizmente, por conta da condição física dos dois. Então, assim, a gente precisa arranjar isso, porque isso tá fazendo muita falta. O meio-campo muitas vezes fica exposto, muitas vezes expõe nossa zaga, expõe nossos volantes, e isso hoje no jogo fez muita falta pra mim. A qualidade das jogadas não tava legal, faltou ali a qualidade mesmo pra finalizar e até pra distribuir essa jogada. A gente precisa arranjar um meio-campo que faça isso e melhorar isso nas nossas performances. Saímos de um empate que dava tranquilamente pra gente ter ganho, dava tranquilamente pra gente ter saído com os 3 pontos. É uma pena, são pontos que lá no final do campeonato podem fazer muita falta. Seguimos invictos, mas não gostei, assim, se a gente for falar da nossa performance hoje, né, no jogo de hoje, por um inteiro eu não gostei, eu fiquei satisfeita com o nosso primeiro tempo, mas depois, tudo que eu já falei pra vocês aqui no vídeo, não achei legal e a gente precisa sim melhorar. Me preocupa pensando já na próxima fase da Copa do Brasil, pensando já no jogo contra o Cerro. Se a gente tiver essa atuação contra o Cerro, não vai dar certo. Então isso me preocupa sim. O Fluminense parece que a gente não consegue ter calma, parece que a gente não consegue ficar pleno e tranquilo assistindo um jogo, porque sempre tem uma preocupação. E isso de fato é uma coisa que precisa melhorar, né? Um time que tem regularidade é muito mais do que um time regular, é um time confiante, é um time estável. E isso faz muita diferença na hora da gente decidir campeonatos como a Libertadores e a Copa do Brasil, por exemplo, que são campeonatos de mata-mata. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de deixar seu like, seu comentário e de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima.